Oi, bom dia, muito bom dia. Neste momento, 10h30 da manhã em ponto, iniciando o Inspire-se aqui na Masper TV com imagens ao vivo, direto de Canela, na Serra Gaúcha. Imagens do Parque dos Bondinhos. Podemos ver, inclusive, aí a cascata do Caracol lá no fundo. Imagem linda desta manhã em Canela. Faz 10 graus em Canela e 14 graus aqui em Porto Alegre neste momento. Também conferimos aqui uma imagem do aeroporto de Porto Alegre, manhã, que aparece o sol em Porto Alegre, um pouco tímido, mas temos sol aí. E a temperatura é 14 graus neste momento e pode chegar aos 17 graus no dia de hoje, nesta terça-feira. Muito bom iniciar amanhã com você, que nos acompanha diariamente de segunda a sexta-feira aqui no Inspire-se. Hoje nós vamos falar de cultura e tradição por meio das danças folclóricas latino-americanas. Também aqui no Inspire-se nós vamos entender mais sobre o Ayurveda e saber como essa prática milenar vem cada vez mais despertando interesse entre profissionais da área da saúde e também de pacientes. E ainda tem uma entrevista especial de Ana Hoffman, que você já sabe, o programa está imperdível, você não pode deixar de nos acompanhar, e te faço o convite para fazer um passeio pelas nossas redes sociais, conhecer mais sobre a Masper TV e também sobre o Inspire-se. No nosso YouTube, você nos assiste de qualquer lugar que estiver, então vai lá, se inscreve, nos acompanha também pelo nosso site da Masper TV, no nosso Instagram e Facebook, e te convido também para entrar no @AndreaDeVargas, e ali você pode me enviar sugestões do que gostaria de ver aqui no Inspire-se. Vou ter o maior prazer de receber as suas sugestões e respondê-las também, é claro. E vamos iniciar hoje falando sobre danças folclóricas. A dança é também uma forma de preservar a história e fortalecer a cultura e ainda criar novas conexões entre as pessoas. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui agora a professora de danças folclóricas, Carla Almeida. Carla, muito bom dia, que prazer te receber. Bom dia, o prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Muito bem-vinda, Carla, eu que agradeço você estar aqui. E nós vamos iniciar falando sobre um projeto que você tem aí, que é o Folcloreando. Então, eu quero entender tudo sobre esse projeto que eu tenho certeza que interessa muita gente que gosta desses ritmos, dessas danças folclóricas, e a gente fala especificamente latino-americana. Isso. Então, essa palavra Inspire-se, né? Então, o projeto começou com duas amigas, né? Eu e a Marta, que a Marta não está aqui hoje. Nós nos inspiramos na nossa trajetória, porque nós somos bailarinas folclóricas, somos professoras, trabalhamos com crianças e adolescentes em vários espaços, em várias escolas. E de tanto a gente ter esse entusiasmo pela atividade do folclore, resolvemos criar um espaço onde a gente pudesse potencializar, né, essa atividade. E como o folclore é para todos, né, basta tu ter vontade de aprender, vontade de dançar e se identificar com essa sonoridade. Formamos na Fundação E-Carta um horário especial, né, nas quintas-feiras à tarde, para todos que querem experimentar essa vivência de danças do folclore latino-americano. E o que seria isso, né? A gente resgata essas danças do Uruguai, da Argentina, do Peru, que a gente aqui, olha, está mostrando ali no vídeo até, né? Aqui a gente conhece um pouco, né? E às vezes não tem essa oportunidade de experimentar, né? Como é que poderia desenvolver a prática dessa dança. De se aproximar realmente disso. E quando você fala para todas as pessoas interessadas, está falando que é aberto a muitas idades. Não tem idade para a gente pensar nisso. Porque o folclore é para todos, é dança popular, então não tem idade, né? Então, é aberto, basta ter vontade de chegar na aula,
se aproximar, né, da atividade e ter essa, né, essa ligação com essa música, né? Eu tenho uma aluna que conta assim, eu cantei a vida toda uma música da Mercedes Sosa, né? Vamos dizer, Samba para Minha Esperança. E hoje eu tô aqui aprendendo a bailar. Faz 20 anos que eu canto ela e agora eu tô aqui aprendendo a bailar. Maravilha. Então, é esse encontro, né, com a arte, com a cultura, com a música, que ela é mágica, né? É mágica, te traz conhecimento, te traz conexões, como até eu disse no início do programa. E também faz bem para o corpo e para a mente. É um momento de descontração, é um momento de uma vivência diferenciada que faz bem para a gente, né? Isso, então é um espaço que acolhe, né? Não tem isso de, porque eu estou com essa idade, ou porque isso, porque aquilo, ou porque eu não tenho par. Isso não tem mais também, né? Não, isso é importante isso também. Não tem mais também. Tu não precisa ter um par para ir Não, pra é dança. que a gente tem uma construção aqui, dança folclórica, tem o par, tudo certo, né? A gente também vem de vários, né, experiências de grupos de dança, que aí tem uma concepção técnica, né, para apresentar, precisa, né, do par, etc. Vai fazer uma apresentação, tem um desenvolvimento técnico maravilhoso, tudo certo. Mas a nossa proposta é de experienciar mesmo, né? Certo. Então, assim, basta sentir, né, sentir aproximação com essa música e com a trajetória mesmo que as músicas vão trazendo, né, da paisagem, né? Escutei uma música da Mercedes Sosa que eu gosto, escutei uma música do Uruguai, escutei uma música do Chile, eu sempre gostei dessa música, que bom poder dançar. Então, não necessita, assim... E o que essas danças têm em comum, Carla? Porque são diferentes ritmos, Sim. né? São de diferentes países. O que acaba tendo em comum entre elas? Elas contam a história de uma terra, né? De um território, né? Elas contam a história daquele lugar, né? Então, acho que isso toca bastante, assim. Por exemplo, a chacareira, né? Vou te falar de um ritmo específico, que são uma das oficinas que a gente Que a chacareira é da onde? É do noroeste argentino, Certo. a chacareira. Tem muitos grupos aqui do Rio Grande do Sul que tocam chacareira, então, que é um ritmo que, vamos dizer, que já cruzou a fronteira, que a gente já tem, assim, na nossa familiaridade, né, musical aqui do Sul, né? Certo. E a chacareira, ela vem de chácara, né? Então, assim, da pessoa da terra, que cultiva a terra, que tem uma chácara, né? Então, essa, vamos dizer, seria a origem, né, da chacareira, do noroeste argentino. E a chacareira, ela é simples de bailar. Então, assim, em 1 hora, a gente aprende um passo básico, aprende o deslocamento, e em 1 hora, a coletividade está te levando a dançar uma chacareira. Como a gente diz, é contagiante, assim. É contagiante. Alguém vai dizer, mas eu não vou guardar a sequência. Não, mas eu estou aprendendo. Sim, mas estamos aprendendo todos juntos. E por isso, isso é o incrível da dança, porque ela é coletiva, né? Assim como a chacareira, também tem outros ritmos que talvez os brasileiros nunca ouviram falar, né? A gente pode citar quais? Então, aí a gente foi resgatar, por exemplo, a cueca do Chile, né? Porque na nossa trajetória a gente teve experiências de grupos de dança, mas assim, a gente está sempre pesquisando, né? A professora está sempre pesquisando, né? Qual é o espírito daquela dança, né? O que ela está contando, né? Então, tem a cueca do Chile. Agora, em parceria com o Centro Cultural Centro Peruano, a gente estudou um pouco das danças do Peru, a marineira, o tondeiro, né? Danças que nos levam aos bailes andinos, o ainos, os carnavalitos, que também atravessa a Bolívia, né? Aqui da Argentina, muito a samba e a chacareira. Aí a pessoa diz, mas essa música eu já ouvi a Mercedes Sosa cantar. Mas é uma samba, é uma chacareira, é um aino. Né? Então, são coisas assim que nos aproximam entre nós, irmãos da América Latina, né? E esse trabalho é urgente, né? A gente saber mais de nossos irmãos. Sem dúvida. E as aulas, elas se dão, você seleciona um ritmo por aula ou é misturado? Numa aula você escuta um pouco de tudo? Não, tem alguns recortes, né? Assim, então, assim,
Quando a gente faz oficina, né, voltada para o centro peruano, a gente faz aquele recorte daquelas danças. Quando a gente faz oficina no centro espanhol, tem outras, né, outras músicas a serem trabalhadas. E na Fundação E-Carta a gente tem aula regular e oficinas esporádicas nos sábados, né? Então, nas aulas regulares, a gente vai conforme... que nem professor faz, né? Assim, conforme o aluno e o grupo, né? Porque é muito dinâmico, né? Às vezes a gente tem, né, um fluxo dinâmico nas aulas, né? Então, a gente vai indo de acordo com a turma, assim, né? E também estamos vendo aí umas imagens, Temos né? ali nosso pessoal, ali a Fundação E-Carta, que é um espaço precioso, acolhedor. Vale a pena conhecer a Fundação E-Carta, porque é um espaço assim que tem exposições culturais, atividades de música. Isso aí é uma oficina que a gente fez. Aí temos o nosso amigo Antônio, que é um grande músico, que nos faz parceria. Muitas vezes pega o violão, e depois deixa o violão, vai e dança, né? Ai, que bacana. Então, aí a gente está numa oficina de chacareira, né? Então, estamos vendo assim que é para todos. E a gente vê aí que essas saias, Sim, a gente também trabalha. ajudam a entrar no clima, né? A gente faz o sarandeio, né? Quando usa saia, isso vem do folclore, né? Então... E homens e mulheres... o que hoje tem... quem mais frequenta? São as mulheres? A gente sabe que são mais as mulheres que frequentam, mas isso não é barreira e temos todas as idades, né? E aí eu queria colocar isso, assim, quando comecei o trabalho com a Marta, né? Minha amiga, que nós nos inspiramos uma na trajetória da outra, né? A gente teve esse empecilho, assim, mas é dança folclórica, como que não vai ser de par? E aí a gente se pergunta, né, nessa palavra inspire-se, nós vamos esperar o quê? Exato. Né? Então, hoje, quando a gente sente, né, que tem vontade, claro. né, vai lá na aula experimentar, sabe? Vamos ensinar o que a gente sabe, porque se a gente deixa guardado o que a gente sabe, também mofa, né? Não, sem dúvida. E eu acredito, Carla, que quem participa acaba aprendendo muito. E eu acho que vocês também aprendem muito enquanto professoras, porque há uma busca. Sim, constante, a gente fica né? pesquisando, né? E pesquisa e decifra também. Aí tu tem assim algo muito pronto, vamos dizer assim, né? De um grupo folclórico para uma apresentação técnica, tu tem algo muito pronto. E aí como é que tu decodifica isso para o simples? E precisa disso, porque se o folclore é vivo, se o folclore é do povo, ele tem que estar com todo mundo que tem vontade de levantar e dançar, né? Então, é isso. E vocês têm aulas, posso fazer uma aula para saber se é legal, se é bacana, se eu vou me adaptar, se realmente eu vou gostar. Porque eu sempre digo aqui, eu gosto de trazer isso, que a gente tem que se deixar experimentar pelas coisas. Talvez a gente goste de uma coisa que a gente não saiba, que a gente nunca experimentou ainda, que a gente não viveu ainda. Então, se deixa, eu vou lá, vou fazer uma aula, vamos ver o que essa aula vai me dizer, né? Isso. Às vezes eu brinco com alguns amigos assim, vamos lá experimentar ser um ser dançante nesse planeta, né? Nós estamos aqui de passagem, né? Então, experimenta ser dançante um dia, né? Então, assim, né? A dança liberta, né? Então, nós temos, sim, a proposta de aula avulsa, fora as oficinas que a gente faz nos sábados, assim, tem aula avulsa, pode chegar lá e fazer uma aula, não posso todas as quintas de tarde, vai numa, vem no outro mês. Claro. Então, assim, é um espaço de aprendizado, de expressão corporal e de ponte, né? Porque eu entendo que isso a gente faz ponte quando amplia, né? Nosso conhecimento sobre a América Latina, o nosso conhecimento sobre o nosso corpo e o que essa música, né, toca em mim, como ela faz eu me sentir. Que ela diz, né? Então... existe uma dança, algum ritmo que surpreende mais os alunos, que eles chegam e dizem, nossa, isso aqui eu nem achava que existia e que bacana que é. Sim, eu acho que nós estamos ainda assim muito distantes, né? Como eu digo, né, do folclore latino-americano, porque se eu te perguntar agora assim, tu conhece alguma música da Bolívia? Eu conheço muito pouco, provavelmente tu também conhece pouco. Sim, ou do Peru, né? E às vezes até aqui, Uruguai, Argentina, a gente conhece, mas não se aprofunda, né? E as nossas influências são outras, né? E a gente permaneceu. Então
Tem sim, assim, quando a gente diz, cueca, as pessoas, cueca, né? As crianças, né? Quando a gente brinca com as crianças, assim, cueca, dá aula para criança, né? Porque nós damos aula para criança também, de folclore, né? Então, tem a cueca chilena. E aí a gente também vê o quanto as coisas têm um caminho, né, parecido, né? Porque ela vem com uma musicalidade do Peru e depois ela vem para a Argentina, ela tem outro jeito de fazer o passinho que é parecido, aí vem para o Chile, faz de outro jeito, que nem aqui, né? Porque a gente também sabe um pouco de folclore brasileiro, né? A gente só escolheu um recorte do que a gente queria trabalhar, né? Eu e a Marta, no caso. Então, assim, quando eu trabalho em outros espaços que trabalho outros ritmos, que não só o folclore latino-americano, eu digo do shot, né? Nós temos o shot gaúcho e o shot no gênero forró, né? No espaço do forró. Então, é o mesmo ritmo, é shot, né? 2 e 2, 2 e 2, né? Tá, eu ensino, é o mesmo ritmo, é gênero musical, shot. Mas quando tu dançar no sul, tu tem outro temperamento, tu tem outro espírito, né? Quando tu dançar, né, com a musicalidade do norte, nordeste, tu vai ter outro tempero. Então, isso é o lindo, essa diversidade do folclore é a riqueza, né? E a música brasileira entra em qual ritmo? Pois então, nós temos um folclore imenso, né? Exato. Só que aí a gente, é isso que eu comentei, quando a gente trabalha com as crianças nas escolas, a gente faz um trabalho pedagógico e multidisciplinar, né? A Marta trabalha em uma escola, eu já trabalhei em escola municipal, a Marta trabalha em uma escola privada. A gente tem outros trabalhos também, eu desenvolvo trabalho com melhor idade também. Mas dentro do projeto? Não, esse projeto é específico. A gente faz esse recorte e somos nós que criamos essa ideia aqui, né, de danças do folclore latino-americano, para fomentar, para se dedicar e aprofundar mesmo, né? Perfeito. Então, vamos deixar aí as redes para quem se interessar, para quem quiser experimentar, fazer contato aí, saber como pode, né, iniciar. Então, fica o convite. Então, regular todas as quintas-feiras, às 13h30, às 4h30, 1 hora de aula, né? Na Fundação E-Carta, ali na João Pessoa, esquina com a Lopo. Vale a pena, porque é um espaço precioso. Agradeço à Fundação E-Carta por esse incentivo, né, a esse trabalho cultural, de potencializar a cultura, né? Então, quintas-feiras, às 13h30, na Fundação E-Carta, é aula regular. E, fora isso, acompanha nossas redes, porque a gente está seguidamente com parcerias em outros espaços, com oficinas eventuais. Assim, a gente faz oficinas também, às vezes passa um documentário, discute o documentário, faz oficina. Então, a gente faz umas programação bem bacana. Bem legal, só acompanhar aí. Isso, então o nosso Instagram é folcloreando.poa. Ótimo, muito obrigada, viu, Carol? Eu que agradeço prazer o convite, te receber aqui. prazer é meu. Obrigada. E nós vamos agora para o intervalo. Na volta, vamos falar sobre Ayurveda. E também tem Ana Hoffman com uma matéria especial que tenho certeza que você vai se interessar também. Nós vamos para o intervalo agora com imagens ao vivo da BR-386, trecho entre Estrela e Lajeado. Neste momento, 11 graus e o tempo nublado. De volta com o Inspire-se, neste momento, 10 horas e 52 minutos. Ontem, dia 10 de agosto, foi comemorado o Dia do Pediatra. E a Ana Hoffman, nossa repórter, foi fazer uma entrevista, foi até o lançamento do documentário que resgata a história da pediatria no Rio Grande do Sul. E é isso que nós vamos ver agora. Olá, público da Masper TV. Hoje eu estou aqui no Simers para conversar com a coordenadora do Núcleo de Pediatria do Simers sobre uma baita produção audiovisual que vai acontecer, já foi lançado no Cinemateca ou no Cine Capitólio também, que é muito conhecido aqui em Porto Alegre. Muito obrigada por receber a nossa equipe, doutora.
Eu que agradeço. Nós estamos muito felizes com esse documentário. Foi feito a muitas mãos. Já estamos trabalhando nele há alguns meses. Ele é fruto de uma ideia de mostrar o valor do pediatra. Parece mentira, mas o pediatra foi quase que extinto da unidade básica de saúde. Hoje, por exemplo, em Porto Alegre, se alguém quiser ir num posto, numa unidade básica, querer marcar um pediatra, não existe, né? E como é que isso aconteceu? Como é que era? Então, esse documentário, além de ele resgatar a história da pediatria gaúcha, ele nos traz a gravidade do que está acontecendo e com efeitos de um tsunami nas próximas gerações, se a gente não tomar medidas urgentes de trazer esse profissional de volta para o acesso fácil às famílias, né? O documentário, ele contou com a participação de médicos de renome, claro, não conseguimos todos, porque, graças a Deus, a medicina gaúcha, a pediatria especificamente, tem nomes importantíssimos nacionalmente e até internacionalmente, então nós não tínhamos como entrevistar todo mundo, né? Muitos que foram convidados também não podiam, estavam viajando, tinha outros, mas tivemos algumas pessoas que conseguiram participar e que estão dando assim, depoimentos belíssimos dessa história. Eu acho que todo mundo que ouvir vai ganhar alguma coisa. Ele vai estar disponível no YouTube, tá? Então, pode ser visto. Ele conta não só com declarações, mas também com material do Museu da Medicina, tá? Que é um museu que tem ali no Hospital Beneficência Portuguesa, na frente do Colégio Rosário, que é aberto a todo mundo, aberto às escolas também, e que a gente tem que aprender um pouquinho do passado para ver por que a gente está assim e escolher para onde a gente quer ir, porque não dá para a gente persistir em erros. Então, o documentário traz tudo isso, ele é riquíssimo, é um marco. Para mim, por exemplo, ele trouxe novidades. Eu não sei se muita gente sabia, mas a Sociedade Gaúcha de Pediatria, ela foi inaugurada dentro do Sindicato Médico. Olha só. Tu imagina assim, nós aqui dentro, nós não sabíamos disso. Então, assim, ao mexer no acervo, ao descobrir essas coisas, isso também nos traz, olha, como o sindicato já era importante, como ele tem essa parceria com todos os pediatras, Sociedade Gaúcha de Pediatria, faculdade, serviço de emergência. Nós estamos aqui para ajudar e para melhorar a saúde de todo mundo. Doutora, uma pergunta. A respeito, assim, de quem assistir pelo YouTube, vale para o público de forma geral, quem não é médico? Dá para compreender também? É válido para todos os públicos? Com certeza, assim, ó. Ele é uma linguagem muito simples, ele não é para profissionais, não, ele é um resgate da história. E o pediatra é aquele que mais sabe falar, não mais, mas um dos que mais sabem falar com as pessoas em geral. Eles estão acostumados a traduzir conhecimentos complexos em coisas muito simples. E tu vê muito nisso aí, tu vê muito assim a bondade, a riqueza, a beleza das pessoas que trabalham com a criança. Então, eu espero que todo mundo usufrua, utilizem, divulguem. E este é somente um dos primeiros documentários que o sindicato está fazendo. Inédito. Exato. Esse é inédito e vai sair mais. Vai sair da psiquiatria, vai sair da obstetrícia. Nós pretendemos fazer mais coisas aí, porque isto é uma maneira de mostrar, valorizar e lutar por melhores condições de saúde, que, como diz o nosso presidente, lutar pelos médicos é lutar pela saúde do povo brasileiro. Doutora, muito obrigada. Parabéns pela iniciativa de todos vocês, parabéns pelo documentário, produção audiovisual e que venham muito mais. Muito obrigada, nós agradecemos. O presidente doa a verba, o governo federal, para formar uma enfermaria de pediatria. E essa enfermaria é a Enfermaria 34, que foi fundada em 1942. Muito bom! Agora nós vamos falar sobre uma prática milenar que vem despertando e cada vez mais conquistando espaço na saúde contemporânea e aí atraindo o interesse de médicos, nutricionistas e outros profissionais da área da saúde. Nós vamos entender o que é o Ayurveda e como essa abordagem enxerga o equilíbrio entre o corpo, a mente e de que forma os seus princípios podem contribuir para
a promoção da nossa saúde. Para isso, eu recebo aqui 3 profissionais, que são a médica Karine Meller, a nutricionista Natália Ósio e o quiropraxista Carlos Eduardo Moraes. Meu bom dia a vocês, muito bem-vindos. Bom dia. Prazer recebê-los aqui. Dia. Prazer é nosso. Para falarmos sobre essa prática que, como eu disse, é que vem conquistando cada vez mais profissionais o interesse e o olhar desses diversos profissionais da área da saúde. E por isso vocês estão aqui reunidos para que a gente possa entender de forma integral mesmo como essa prática consegue caminhar por essas especialidades diferentes, né? O que a gente pode iniciar aí falando na área da alimentação, como que a gente pode entender também, mas eu acho que antes disso a gente já entra no conceito do Ayurveda, como que a gente explica para quem está nos assistindo o que é, talvez sob o olhar de cada um de vocês. Bem, o Ayurveda, essa palavrinha que é escrita em sânscrito, para quem não sabe, o Ayurveda tem base na Índia, então quer dizer ciência da vida ou sabedoria da vida. É uma das primeiras medicinas que se tem registro na história e hoje a gente também pode encarar o Ayurveda como uma filosofia de vida, um estilo de vida. E nos livros clássicos, que é onde a gente estuda sobre o Ayurveda, tem tudo que a gente precisa saber sobre tratamento de doenças e sobre estilo de vida mesmo, como levar uma vida saudável e feliz por muitos anos, basicamente. Então, a gente sempre fala para os pacientes, né, para os alunos também, que é uma outra maneira de olhar para a saúde, né? Então, muitas vezes, algumas ciências estão mais preocupadas em tratar a doença e não promover saúde, promover a vida, né? Então, dá toda essa mudança de perspectiva de como olhar para esse paciente, né, e promover a saúde de maneira integral, alinhando exercício físico, nutrição, rotina de vida, né? Então, dá essa nova perspectiva de saúde para o paciente. Doutora, como que a medicina vem incluindo isso, vem vendo o Ayurveda? Na verdade, a gente pode entender o Ayurveda enquanto uma racionalidade médica inteira. O que a gente quer dizer quando fala racionalidade médica num contexto brasileiro? Ela tem um estudo de anatomia próprio, estudo de fisiologia próprios, fisiopatologia, processos diagnósticos e propostas de tratamento. Então, na verdade, ela é uma medicina inteira. O que muda é essa forma integrada que o Ayurveda tem de enxergar o nosso funcionamento, sempre ligando aspectos físicos com mentais, emocionais e espirituais também. E eu, como médica formada nos dois, né, nesses dois mundos, o que eu vejo? Uma das grandes contribuições que o Ayurveda traz, onde a nossa medicina moderna tem falhado bastante, é a promoção de saúde. Eu, como estudante de medicina de uma faculdade de medicina moderna, não fui ensinada a ensinar os meus pacientes a não ficarem doentes. Essa parte de prevenção. E o Ayurveda, claro, tem toda a questão de diagnóstico e tratamento também, mas para mim, pelo menos, foi assim, o que mais me atraiu no Ayurveda foi esse preenchimento dessa lacuna, que enquanto a nossa medicina moderna está mais voltada para diagnóstico e tratamento de doenças, o Ayurveda vem preencher essa parte de ensinar as pessoas a serem saudáveis. Não só isso, mas ele tem uma visão única, né? Cada um de nós é diferente um do outro. Então, o que vale de recomendação para eu, Karine, ser saudável, por exemplo, não é a mesma recomendação para o Carlos Eduardo ser saudável, né? Então, essa visão individualizada é outra peculiaridade do Ayurveda. Personalizado mesmo. E é o que a gente cada vez mais está precisando e buscando dentro de qualquer área da saúde, né? Ser visto como um ser único e não como apenas a doença que está chegando. Essa é a diferença. E eu acho tão interessante isso que trouxe, que a gente pensar na prevenção, de potencializar a nossa saúde, porque eu acho que essas áreas todas, por muito tempo, foram vistas exatamente isso, como vamos amenizar a dor, vamos cuidar o que já, né, do problema, mas pensar em evitar o problema, eu acho que é um outro patamar que a gente começa a viver e pensar e fazer a saúde, né? Vocês
principalmente dessa área. Como que você vê isso na área da nutrição? Exatamente. No Ayurveda tem uma parte muito grande que a gente fala sobre alimentação, porque a alimentação trabalha muito nessa parte de prevenção, né? Mas não é só alimentação. Muita gente acha que fica muito nessa parte de só o que comer, como comer, de acordo com cada dosha. E, na verdade, a gente tem um olhar muito específico para cada pessoa, né? Independente se aquela pessoa é vata, é pita, é kapha, a gente tem que entender como que ela está naquele momento. Se ela está saudável, né, que a gente vai prevenir todos os tipos de doenças, ou se ela já está com algum desequilíbrio. Então, para reequilibrar aquele corpo, aquele organismo, com alimentação, com rotina, com práticas diárias, com ali as especiarias que são considerados chás e especiarias que são considerados medicamentos do Ayurveda. Então, com tudo isso, a gente consegue manter esse paciente saudável durante a vida, equilibrado, né? E trazendo a personalização, esse é um ponto muito importante, porque olhando para a alimentação, o que todo mundo diz que é saudável, como, por exemplo, bastante salada crua, por exemplo, para algumas pessoas no Ayurveda não vai ser, dependendo do momento que aquela pessoa está, da estação do ano que ela está, do local onde ela está. Então, essa personalização dentro do tratamento, principalmente na parte da nutrição, a gente olha com bastante cuidado. Então, não é porque um alimento é saudável que vai ser saudável para todo mundo. Depende muito da individualidade daquela pessoa. Que interessante. E para quem já busca isso, tem que entrar dentro dessa filosofia como um todo? Na verdade, o que eu sempre falo para os pacientes, assim, porque quando as pessoas olham para o Ayurveda e vão entender um conceito muito básico, acham que é uma coisa muito difícil muito desafiadora, né? Ai, eu preciso entender qual é o meu dosha para saber o que eu preciso comer. E, na verdade, a recomendação que eu dou assim, para todo mundo que quer começar com a Ayurveda é começar a se auto-observar. Porque se a gente começa a entender como que o nosso corpo funciona, o que a gente está sentindo naquele dia, porque hoje, com a correria do dia a dia, a gente não se olha mais, a gente não se sente mais, a gente vai seguindo as orientações que a gente vê na internet, o que estão falando que tem que ser, mas as respostas são todas com a gente. Então, eu acho que o principal trabalho, inclusive, do terapeuta Ayurveda, do profissional que está querendo começar a se especializar nessa área, é ensinar o paciente a gerar autoconhecimento. A base de tudo. Porque através disso ele vai saber o que o corpo dele está precisando, antes mesmo de saber o dosha. Interessante. E na quiropraxia, como que isso é realmente colocado em prática? Então, né, dentro da minha prática clínica, eu trabalho muito com pacientes com dor crônica, né? Então, o que a ciência mostra hoje, né? Que a dor crônica ela é multifatorial, né? Não é só o aspecto físico da lesão mecânica, né? Então, o que mudou na minha prática é essa maneira bem de olhar o paciente. Então, evidentemente eu vou tratar a lesão mecânica também, mas eu também quero ver como é que esse paciente está dormindo, como é que ele está se alimentando, se ele está tomando sol, como é que são as relações dele, né? Toda essa parte até de propósito de vida a gente acaba conversando, né? A gente vai tendo essa conversa com o paciente e vai entendendo a realidade. E o Ayurveda ele vai servir para as pessoas e todas as práticas integrativas, porque vai sempre partir do paciente. Eu não estou impondo uma rotina, né? A gente tem que olhar o que o paciente consegue fazer e fazer essas mudanças bem gradual, né? Então, ela sempre parte do paciente para a ciência que a gente está trabalhando, né? E como que o Ayurveda, ele se insere dentro do universo das práticas integrativas também? O Ayurveda está dentro das PICs, existe, né? Para quem não conhece, PICs, que nem diz um professor meu, não é só uma transação bancária, a gente tem que achar, né? PICS, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que existe hoje em dia, é um conjunto de atualmente 29 práticas que estão inseridas dentro de um contexto onde podem ser ofertadas a nível de atenção primária no SUS. E o Ayurveda está entre elas enquanto uma racionalidade médica. O que está acontecendo, então? Assim, o governo já viabilizou a possibilidade de ofertar o atendimento em Ayurveda através das PICs para a população de SUS. Claro que isso ainda é uma longa jornada, até que a gente consiga que o governo tenha verba, vontade política de contratar alguém para atender no posto de saúde. Hoje em dia, a gente está vendo muito mais trabalho em capacitações para os profissionais em Ayurveda, mas para quem já está trabalhando no posto de saúde. Eu mesma já participei de uma dessas capacitações no ano passado, promovida aqui pela Secretaria Municipal de Saúde em Porto Alegre. Foi um grande momento bem importante, estamos por repetir isso esse ano.
Então, isso ajuda os profissionais que já estão trabalhando, os enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, tem gente de todas as áreas, que podem ter uma ideia do que é o Ayurveda. Já é uma forma de fazer o Ayurveda chegar até o paciente. Não é ainda ideal, claro, mas a gente ainda está trabalhando também com a formalização da profissão no nosso país. Então, temos muito a amadurecer ainda nesse sentido, né? Então... É um caminho ainda que se tem a percorrer, né? Nós vamos continuar falando sobre o Ayurveda, mas eu vou agora para o intervalo rapidinho. A gente volta na sequência, então, sabendo mais sobre como o Ayurveda pode nos ajudar a nossa saúde. Saímos para o intervalo com imagens ao vivo de Nova Petrópolis. Neste momento, estamos de volta com o Inspire-se ao vivo para todo o país. Neste momento, com imagens de Morro Reuter. A temperatura é de 11 graus, manhã ensolarada em Morro Reuter. Estamos aqui falando sobre o Ayurveda, entendendo mais sobre essa prática milenar, com profissionais que colocam essa prática no seu dia a dia, nos seus consultórios, nas suas profissões, na sua sala de aula. Então, nós vamos entender mais sobre isso ainda. Eu tenho curiosidade em relação à alimentação. Há alimentos que são proibidos? Como que é isso, né? Quando se entra nesse universo mesmo, que a gente pode pensar que tem que ser retirado das pessoas quando se pensa em Ayurveda. Eu não gosto de colocar o Ayurveda como alimentos permitidos e proibidos. É como eu falei antes, assim, a gente sempre olha para o paciente entendendo o desequilíbrio que ele está, a doença que ele está, e qual alimento e preparação vai ser melhor para ele naquele momento. Às vezes um alimento que é cru não vai ser legal, mas esse mesmo alimento sendo cozido com alguma especiaria específica vai ajudar no tratamento dele para a gente conquistar o reequilíbrio. Muita gente acha que o Ayurveda é vegetariano, vegano, que não pode comer carne, nem, né, alimentos de origem animal. Só que não é bem assim. A gente realmente tem que entender em que estado que esse paciente está para saber como que a gente vai prescrever esse tipo de alimentação. Então é isso, às vezes um alimento que a gente acha que não pode, dependendo de como ele é feito, como ele é preparado, ele vai sim ser benéfico para essa pessoa. E às vezes um alimento que é super saudável não vai ser. Então a gente tem que olhar com muito cuidado, é muita individualização mesmo. A Ayurveda é uma individualização muito assim, específica para cada pessoa. Né? Mas é aquilo, se a gente se observa, a gente consegue entender o que vai nos fazer bem e o que vai nos fazer mal. E claro, a ajuda de um profissional é muito importante nesse momento. E como que tu consegue entender esse paciente, né? Sim. Que momento que ele está, o que é possível para ele, o que é mais indicado? Bom, então no meu consultório hoje eu alio a nutrição moderna, que a gente chama, com o Ayurveda, né? Então a gente faz uma profunda avaliação nesse paciente para entender tudo, desde contexto social, contexto de saúde, de físico, mental, espiritual, a gente olha muito para essa parte. Eu acho muito difícil desassociar a Ayurveda da espiritualidade, é algo muito forte, não associando a religiões, mas sim espiritualidade. É um dos braços de tratamento também, né? Então, e também de conceito de saúde. Então, a gente faz uma análise muito profunda, principalmente parte de digestão, como que estão os relacionamentos dessa pessoa, como que está a pele, cabelo, unha, língua. É feita uma análise muito profunda para entender o tipo de alimento. A gente faz um diagnóstico para saber qual dosha está desequilibrado e aí sim entender o tipo de alimento que a gente vai prescrever. Tipo, preparação, cozimento, especiaria. É todo um tratamento ali bem completo para rotina também. E a adaptação é tranquila? Então, esse é um olhar bem importante do profissional, assim, porque não adianta a gente passar um tratamento que a pessoa não vai conseguir fazer, que é muito diferente do que ela vem fazendo hoje. Então, a gente tem que ter uma transição ali, né? E uma conversa com o paciente, entender o que ele dá conta. No Ayurveda, a gente tem até uma classificação que a gente chama de bala, que é a força do paciente para conseguir seguir aquele tratamento. Então, não adianta a gente passar uma coisa muito mirabolante que ele não vai conseguir fazer, que inclusive vai estressá-lo mais e vai piorar aquele desequilíbrio. Vai piorar a digestão, né? Que é um dos centros do tratamento do Ayurveda, é o Agni.
que é o nosso poder digestivo, o nosso fogo digestivo. Então, até questões emocionais, estresse, isso tudo vai interferir. Então, a gente tem que fazer essa avaliação também, entender em que momento de vida que ele está e se ele vai conseguir seguir esse tratamento ou não. E aí, a gente começa de uma forma muito mais tranquila, porque, às vezes, pequenas mudanças que a gente faz já geram resultados muito grandes de bem-estar para ele, né? Que é o que a gente espera, Exatamente. né? Todos esperamos. O Ayurveda, ele passa a fazer parte dos currículos também acadêmicos? Então, né, inicialmente ele vinha numa formação mais de cursos livres, né? Nos últimos anos ele veio já num nível mais de profissionalização, com pós-graduações. E eu e a Karine, nós damos aula na Faculdade Caduceu, que ela hoje tem o único bacharelado em Ayurveda da América do Sul. Então, a gente segue o currículo, né, indiano, com adaptações à realidade do Brasil. Então, uma faculdade hoje de 5 anos, né, um bacharelado, justamente para, né, ser uma profissão independente no futuro, né? Então, ter um profissional bacharel em Ayurveda e, assim, né, fazer crescer mais ainda a profissão no Brasil, né? A gente está em processo de tentativa de regulamentação. Então, é bem importante, né, esse movimento, né, da academia também em trazer, né, essa ciência para o ambiente acadêmico. Nossa, se for um avanço incrível, né? Com certeza. Dentro dos currículos de cada especialidade, não há uma disciplina voltada para isso. Existem, às vezes, em algumas faculdades, eu acho a parte de práticas integrativas, onde se faz a abordagem de várias terapêuticas e, às vezes, dentro destas, o Ayurveda é trazido à tona, né? Infelizmente, nas faculdades de medicina, ainda não. Acho que talvez seja uma tendência aí futuramente, né? Doutora, tu é anestesista. Sim. Como, então, a gente consegue aí pensar como o Ayurveda entra em tantas áreas, né? Como que é na anestesia? No início, nem eu achava possível a conexão. Essa conexão. Quando eu me apaixonei pelo Ayurveda, eu pensei, bom, vou trabalhar como clínica com Ayurveda e a minha vida de anestesista vai seguir o mesmo rumo. Aos pouquinhos, eu fui me dando conta de que essa união não só era possível, mas como ela era necessária. Eu fui vendo que o Ayurveda podia ajudar os pacientes a se preparar melhor para as suas cirurgias, certo? Então, e eu fui vendo também minhas pequenas observações de paciente, por exemplo, a gente chama de Prakriti, a constituição primordial da pessoa, né? Se o paciente tem uma constituição mais Vata, Pitta ou Kapha, isso vai ditar comportamentos no transoperatório diferentes para eu, anestesista, manejar. Então, comecei a observar, se eu sei que eu vou anestesiar um paciente que tem um perfil mais Vata, por exemplo, esse paciente tem mais chance de apresentar instabilidades controláveis, mas instabilidades que me demandam mais como anestesista. Uma hora a pressão está mais alta, uma hora a pressão mais baixa, uma hora a frequência cardíaca mais alta, a frequência mais baixa. E eu já comecei a me preparar melhor para aquele paciente. No pós-operatório também tem muito que a Ayurveda pode ajudar a melhorar essa fase de recuperação pós-anestésica. E, felizmente, como eu trabalho como chefe do Departamento de Anestesia da Associação Hospitalar Vila Nova, eu consegui implementar algumas rotinas do Ayurveda lá. Então, atualmente, acredito que seja o único hospital do SUS a trabalhar com Ayurveda dentro desse contexto de perioperatório. Nós temos um ambulatório de avaliação pré-anestésica, onde eu atendo os pacientes do serviço de mastectomia, da mastologia, né? Às vezes elas precisam fazer retirada de toda a mama, só um nódulo. O que eu faço nessa consulta pré-anestésica? Toda a parte preconizada pela Sociedade Brasileira de Anestesia, obviamente, mas eu também vou cuidar da capacidade digestiva delas, vou tentar melhorar o Agni, vou tentar fazer diagnóstico de distúrbios para ajudar com questões alimentares que elas vão adotar antes da cirurgia, estilos de vida antes da cirurgia. Tem duas outras grandes ferramentas que nós no Ayurveda usamos muito no yoga, né? Então, eu comecei a prescrever pranayama, que são técnicas de exercício de respiração que funcionam como um método não farmacológico de manejo da ansiedade pré-operatória.
Eu tenho umas meditações guiadas para quem vai fazer uma anestesia também, que eu encaminho os pacientes para escutarem. Nossa, elas chegam para a cirurgia depois, assim, com não vou dizer não ansiosas, né? Mas certamente melhores do que se não tivesse sentido essa tensão, né? E na nossa sala de recuperação, ali a gente usa aromaterapia e eu pratico Padabhyanga, que é uma massagem nos pés com óleo medicado, para ajudar também no manejo da dor, da náusea. Então, os pacientes recebem esse tratamento, tenho visto bons resultados. Em breve, nós já vamos começar, inclusive, a fazer pesquisas clínicas demonstrando os benefícios do Ayurveda no período perioperatório. Que maravilha! Na tua área, na quiropraxia, você falou muito das dores, né? Colocando essa prática, o resultado, ele é mais rápido ou como que tu consegue perceber isso em cada paciente? Então, né, o Dinacharya, né, que essa orientação relacionada aos hábitos de vida é muito importante, né? Então, assim, não adianta eu só fazer uma terapia física, uma terapia externa, se o paciente está se alimentando muito mal, se ele não está dormindo bem. Então, essa orientação junto, durante o processo do paciente, é super importante. Eu acabo vendo o paciente muitas vezes, então eu estou sempre junto com ele e a gente consegue ir construindo essa mudança na rotina de vida durante o tratamento, né? Então, isso faz toda a diferença em paciente com dor crônica, né? Então, a gente sabe que hoje o tratamento da dor crônica, ele tem que ser multimodal e multifatorial, senão a gente não consegue ter uma resolução completa com esses pacientes mais complexos, né? Perfeito. Para quem se interessou sobre o Ayurveda e quer procurar profissionais que realmente trabalhem com isso, atuem com a Ayurveda, como que faz para procurar? Onde que a gente encontra esses médicos, esses especialistas? Bom, na internet, né, eu tenho o meu Instagram, onde eu divulgo muita informação sobre Ayurveda, eu tenho um perfil específico sobre nutrição e Ayurveda. Então, ali a gente traz muita informação correta, né, baseado em estudos. A gente estuda muito nos livros clássicos, que é onde está tudo lá, né, o que a gente precisa saber sobre Ayurveda, então passa muita informação correta. Nutricionistas em específico, a gente consegue também no site do CFN, né, as nutricionistas que têm especialização em Ayurveda, né, tem a especialização em Ayurveda e tem o terapeuta Ayurveda. Eu sou terapeuta Ayurveda e ali junto com a nutrição. Perfeito, Então, já vamos aproveitar, estamos terminando aqui o nosso tempo, para reforçar os contatos de vocês. Então, teu arroba... O meu arroba é natalia.th.ozio ou o específico de Ayurveda é anutri.ayurveda. Muito bem, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer. Bom, por favor. O meu é DR, né, Dr. Cadu Quiro, né? E também o da faculdade, que a gente dá aula, né? Cadu Seu Graduação. Então, tem várias dicas também de rotina e mais sobre a Ayurveda, sobre as formações que as pessoas podem acompanhar. Muito bom, muito obrigada, viu? Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Doutora. O meu é @doutora Karine Meller e eu faço algumas publicações. Meu trabalho é eminentemente com o SUS, então eu acabo me dedicando porque a gente precisa ter bastante tempo, demanda bastante ali no hospital, mas estou à disposição, principalmente para alguém que vai fazer uma cirurgia e quer entender como que o Ayurveda pode ajudar nesse perioperatório, me coloco à disposição para ajudar com dúvidas e sugestões. Que maravilha, muito obrigada pela presença, obrigada pela presença de todos, foi um prazer recebê-los aqui. Acho que a gente contribuiu muito para esclarecer um pouco mais, para que a gente se aproxime mais dessa prática, que por vezes parece tão distante e algo que talvez não seja para a gente. Então, a gente, ouvindo essas informações, é uma forma que a gente tem de se aproximar, quebrar alguns mitos, alguns tabus e entender o quanto pode nos beneficiar e realmente nos trazer melhor qualidade de vida, melhor saúde. Muito obrigada pela sua companhia no programa de hoje. Eu te espero amanhã, quarta-feira, às 10h30 da manhã, ao vivo, aqui na Masper